Beleza, pessoal. Então, hoje nós iniciamos o assunto mecânica celeste, um assunto bem bacana, bem curioso, tá? Um assunto fascinante, e que rememora vários pontos importantes da física que nós já estudamos até então. Bem, fazendo uma breve síntese sobre o que a gente vai estudar aqui dentro da mecânica celeste, tratar sobre a descrição da cinemática dos planetas, em especial, tá? Vamos falar também da cinemática dos satélites. Você vai ver que faz parte de um mesmo comportamento, tá? E isso reside nas leis de Kepler, tá? Um conjunto de leis empíricas. E, por fim, a lei de Newton da gravitação, tá? Um dos grandes triunfos da mecânica newtoniana, e você vai entender o porquê disso, né? Porquê desse tal triunfo, tá? Então, a ideia central é falar das leis de Kepler, tá? Como é que Kepler conseguiu descrever, sem ter noção de causa, tá? Sobre o movimento correto dos planetas, e como é que Newton, né, conseguiu unificar a mecânica terrestre e a mecânica celeste. E eu começo falando desse fato exatamente, tá? Bem, desde a antiguidade, pensava-se da seguinte maneira: olha, existe a mecânica terrestre, ou seja, a mecânica das coisas que acontece aqui na Terra, em especial no tratamento do movimento dos corpos, tá? E a mecânica celeste, aquela que governava o movimento do Sol, da Lua e dos demais planetas, tá? Ok, então imaginava-se que eram dois aspectos, tá, fenômenos de problemas bem diferentes. Tá? Ó, a mecânica terrestre é uma coisa, a mecânica celeste ela é divina. Inclusive, o início dela, né, ela vem com fortes pontos relacionados com a divindade, como, por exemplo, a ideia da perfeição do círculo, né, ou da santidade do círculo, enfim. Agora, o triunfo da mecânica newtoniana foi enxergar, galera, claramente, isso é importante porque isso pode aparecer em prova, tá? Pensando talvez na possibilidade de uma prova mais conteudista, tá? Newton enxergou claramente, tá? Esse fato é importante, que eu vou te contar aqui, importante para a prova, tá? Ele enxergou claramente que a queda de um objeto e o movimento da Lua, por exemplo, a órbita da Lua em relação à Terra, na verdade, eram fenômenos que poderiam ser explicados dentro de um mesmo problema. Tá? Então, ele, na verdade, unifica a mecânica terrestre com a mecânica celeste, com a sua lei da gravitação universal. Tá? Então, na prática, se uma questão te perguntar assim, olha, a gravitação da Lua e a queda de um objeto, os dois fenômenos podem ser explicados pelo mesmo conjunto de leis? E aí você vai responder que sim. Tá? Então, é dentro desse aspecto que nós entramos agora. Bem, os gregos, né, eles eram exímios observadores da natureza e eles já conheciam várias regularidades no céu, tá? Então, por exemplo, era muito curioso tentar explicar o movimento da Lua, do Sol. Eles tentavam explicar esses fenômenos, inclusive o movimento dos planetas, tá, galera? O movimento de um planeta é um movimento razoavelmente irregular, tá? A posição de um planeta se modifica regularmente em relação às estrelas. E tinha um fato muito, mas muito curioso, já conhecido lá na antiguidade, tá? E eu vou te contar que fato é este agora, que inclusive motivara a construção, né, de modelos de mundo. Quando eu falo modelos de mundo, a estrutura do sistema solar, para tentar explicar esse tipo de fenômeno, e que inclusive já caiu no Enem.
Bem, o fenômeno é esse aí. Se você acompanhar, tá, a trajetória, por exemplo, do planeta Marte, ao longo de um período no ano, observando regularmente a cada um período de dias, você vai perceber o seguinte, olha, ele vem numa trajetória, tá, em relação ao céu das estrelas fixas, tá? Então os caras observavam isso a cada período. E num dado trecho, galera, da trajetória, Marte simplesmente mudava o sentido de movimento, voltava e depois estranhamente, entre aspas, retomava de novo o sentido original. Isso era chamado de o estranho movimento retrógrado dos planetas. Tá? Aqui, em especial, eu estou te mostrando o estranho movimento retrógrado do planeta Marte. Tá bom? E aí, não só para explicar o movimento do Sol ou o movimento da Lua, tá? Mas já lá na Grécia Antiga, tá? Os caras tentaram propor modelos para tentar explicar, por exemplo, esse movimento retrógrado. Tá, eu vou te mostrar agora o modelo que foi proposto por Claudius Ptolomeu para tentar explicar esse, além de outros fenômenos observáveis já naquela época, o estranho movimento retrógrado do planeta Marte. Então tá aqui, galera, a estrutura do modelo de Claudius Ptolomeu, que é o modelo geocêntrico, tá? Então, características fundamentais que você tem que saber desse modelo. A Terra era fixa e completamente imóvel, tá? E ela ocupava o centro, tá, do sistema solar. Isso agradava muito, né, aquela ideia dos gregos de que o homem seria o centro e a medida de todas as coisas, ok? O Sol era considerado um planeta, assim como a Lua. Olha aqui, Lua e Sol considerados planetas, tá? Alguns planetas já conhecidos daquela época, tá? E para Ptolomeu, os planetas descreviam órbitas circulares. É a ideia grega da santidade do círculo embutida aqui. Tá, só que órbitas simples e circulares não explicavam aquele tal movimento retrógrado. E aí Ptolomeu recorre, tá, a um segundo círculo. Veja, né, os caras idolatravam a ideia do círculo. Ele pega um segundo círculo chamado de epiciclo, tá? E diz que cada planeta executa uma órbita circular, uma segunda órbita circular, cujo centro, tá, está localizado na órbita central em relação à Terra. Bem, vou te mostrar uma animação que fica mais claro, tá? Então, olha o conceito de epiciclo de Claudius Ptolomeu para tentar explicar o retrógrado movimento do planeta Marte. Esse ponto branco aqui é o que você vê no céu, tá? Então, ponto branco é o que você veria. Bem, aqui a Terra é imóvel, a bolinha amarela é o Sol, né, considerado aqui um planeta também. E aqui, olha, o planeta Marte, tá? Executando o seu epiciclo. Veja que esse modelo consegue explicar, né, razoavelmente bem o fato do planeta Marte, num dado momento da órbita, voltar. Ó, acompanha o ponto branco, ó, volta, vai, num dado ponto, ele retorna. Beleza? Só, galera, que o modelo geocêntrico de Ptolomeu, ele apresentava uma série de falhas, tá? Ele explicava bem esse tipo de movimento, mas ele apresentava uma série de outras inexatidões, tá? Esse modelo foi proposto no século II depois de Cristo e perdurou, vigorou, tá? De forma bem concreta até o século XVI. É aí que aparece o modelo heliocêntrico de Copérnico, tá? Na verdade, mais bem fundamentado, galera, porque na verdade Copérnico apenas resgata a teoria de Aristarco, tá? Que propôs que o Sol seria o centro da órbita dos demais planetas já lá antes de Cristo, tá? Só que ele não elaborou tão precisamente um modelo como Copérnico fez, tá? E aí no modelo de Copérnico, galera, duas grandes evoluções, tá? Então, o Sol é o referencial, tá? E isso foi um avanço enorme para que Newton formulasse as suas leis, tá? E um detalhe importante,
a Terra agora é considerada um planeta e, portanto, ela tem movimento. Tá? Copérnico também teve dificuldade de encarar essa ideia de uma Terra com uma velocidade que, para tal órbita aí, era prevista uma velocidade de 30 quilômetros por segundo. Inimaginável para a época, tá? Até porque vigorava a ideia aristotélica, né, de que para que você tenha movimento na horizontal, você tem que ter uma força proporcional a tal velocidade, tá? Bem, tal força era um aspecto inimaginável, né? Alguém chegou a propor que então eram anjos, tá? Que empurravam os planetas na santíssima órbita circular, né? Ok, mas o modelo de Copérnico já é uma grande evolução, tá? E as duas principais evoluções, o Sol como referencial do sistema solar, tá? E a Terra tem movimento agora. A Terra não mais é imóvel, tá? E não é o centro da órbita dos demais planetas. Copérnico ainda acreditava em órbitas circulares. Beleza. E aí, galera, qual modelo estava certo? A continuidade da história aparece com dois caras, que eu vou te contar. Tycho Brahe e Johannes Kepler. Tá? Johannes Kepler foi discípulo desse cara, considerado o maior astrônomo de todos os tempos, tá? Tycho Brahe. Esse cara, galera, por mais ou menos 40 anos, coletou um volumoso conjunto de dados, tá, astronômicos tão precisos que são usados até hoje, tá? Tamanha precisão. Ele construiu os equipamentos de medição, tá? Ele construiu, ele coletou esses dados, só que ele tinha pouca habilidade matemática. Então ele tinha uma infinidade de dados, mas não sabia muito o significado daqueles dados, tá? E aí, próximo da sua morte, esses dados são repassados a Kepler, um grande matemático, tá? Johannes Kepler, ele foi um astrônomo e matemático alemão, tá bom? E aí, galera, ele se debruça sobre tais dados e consegue, então, formular três leis, tá? Que viriam a convencer, tá? A comunidade acadêmica da época que as órbitas, por exemplo, não eram circulares, tá? As órbitas eram elípticas, tá? Essa é uma das leis. E tudo isso, pessoal, tudo isso, tá? As leis de Kepler são conclusões empíricas. Ele não sabia, tá? Ele não sabia explicar o motivo do porquê os planetas se moviam daquela forma. Quem vai dizer isso é Isaac Newton, tá? E ele, por exemplo, desacreditava da teoria de Galileu da inércia, por exemplo, tá? Mas as suas leis foram extremamente importantes, tá? Para que Isaac Newton também desenvolvesse a sua teoria. Ok? Então é sobre a aula de hoje, tá? É focada nas três leis do movimento planetário de Kepler. Bora lá para a primeira suas leis. Primeira lei de Kepler, galera, ela trata do formato da órbita, tá? Ela diz que todos os planetas, todos, se movem em órbitas elípticas, com o Sol ocupando um dos focos da elipse. A elipse é essa trajetória curva fechada e achatada, né? Meio ovalada, tá? Como eu vou comentar também mais detalhadamente no próximo slide, toda elipse tem dois focos. Ah, professor, o que, que tem no outro foco? Nada, tá? E aí, galera, vou te falar e ressaltar isso mais uma vez, tá? Essa conclusão dele fora através, tá? Ele chega a tal conclusão a partir de dados, fazendo conta, tá? Ele chega à conclusão, olha, a órbita de um planeta não pode ser circular, tá? Não pode ser. E ele vai além, né? Ele conclui que ela é elíptica. Galera, qual que é a consequência imediata de tal lei? Bem, a consequência imediata dela é que, ao longo da órbita, tá, a distância do planeta ao Sol muda a cada instante. E se muda a cada instante,
baseado no conceito de elipse, tá? Veja que num dado setor da elipse, que é este aqui, olha, o planeta está mais próximo do Sol. Num dado setor, o planeta está mais afastado, tá? Conclusão, tá? Existe um ponto de máxima aproximação. E esse ponto não é difícil de esquecer. Ele é chamado de periélio, ponto próximo ou mais próximo do Sol, tá? E o afélio é este ponto aqui, o ponto mais afastado do Sol, dentro da órbita planetária, tá? Então, a órbita planetária tem dois pontos que você não pode esquecer. O periélio, ponto próximo, e o afélio, ponto mais afastado do Sol. Bacana? Aqui na nossa aula, eu vou adotar como P a distância que vai do periélio ao foco, onde está localizado o Sol, tá? E vou chamar de a distância que vai do foco, aonde está o Sol, claro, até o afélio. Bacana? Bem, falando um pouco mais sobre a elipse, tá? Estou te mostrando aqui uma forma de construir uma elipse, tá? Você vai pegar duas taxinhas, tá? Você vai pegar duas taxinhas, afixar, por exemplo, num plano, e nessas taxinhas você vai colocar um barbante. Com um lápis, você vai esticar o barbante, e com o barbante sempre esticado, você vai começar a deslizar o lápis. Consequentemente, você vai desenhar uma elipse. Por quê, pessoal? Por que você desenha uma elipse? Agora eu vou te dar o conceito matemático, tá? Que talvez você vá até estudar lá com o professor de matemática. A elipse, ela é definida como conjunto de pontos do plano, tais que a soma de todas as distâncias de um ponto P a dois pontos fixos é uma constante. Quem são os pontos fixos? As taxinhas. E eles são chamados aqui de focos, tá? Veja, de fato, isso acontece. Se você pegar esse ponto aqui, se você somar a distância que vai do lápis até o foco 2 com a distância que vai do lápis até o foco 1, dá o mesmo valor da soma, tá? Que você faria se você pegasse, por exemplo, esse ponto aqui, onde eu estou colocando o marcador, tá? Por quê? Porque a corda tem sempre o mesmo comprimento, tá certo? E aí, um detalhe geométrico importante da elipse é falar do semi-eixo maior, tá? O eixo maior é todo esse comprimento aqui, ó, que vai desde o periélio que eu mostrei lá até o afélio, tá? Então, isso aqui é isso aqui é o eixo maior. A metade dele, semi-eixo maior. E me interessa a metade. Então, o que é o semi-eixo maior da nossa elipse? É a distância que vai do centro dela até uma de suas extremidades, tá? E ao longo da reta que toca, que passa pelo foco, tá certo? Bem, por que eu estou frisando tudo isso? Porque vai ser muito importante falar de um conceito chamado de raio orbital médio. Eu já te mostrei que o raio vai mudando ao longo da órbita. No afélio, por exemplo, esse raio é máximo. No periélio, esse raio é mínimo. O raio orbital médio é definido, então, galera, como a média aritmética das distâncias P e A. Então, se você pegar a distância P, somar com a distância A e dividir por 2, isso é o chamado raio orbital médio, que na prática é o semi-eixo maior. Tá? Então, semi-eixo maior você vai usar para fazer conta, lá na terceira lei de Kepler, por exemplo. Tá? Então, quando falar com você semi-eixo maior, tá? É a metade do eixo maior, que seria o segmento de reta que passa pelos dois focos e termina na elipse, claro. Tá bom? Bacana. Agora, deixa eu te falar de um outro aspecto importante dentro da primeira lei de Kepler. Galera, essa órbita aqui ela foi exageradamente achatada para que você pudesse compreender melhor a essência da primeira lei. Mas, na prática, Kepler conseguiu também demonstrar, tá, que a excentricidade, isto é, o achatamento das elipses, das órbitas planetárias, eram bem pequenas. E, galera,
A circunferência é um caso especial de uma elipse. Se você junta as duas taxinhas e começa a deslizar o lápis, você vai, na verdade, desenhar um círculo. O círculo é uma elipse que não tem excentricidade, tá? Cuja excentricidade é nula, tá? E quanto mais excêntrica, mais achatada. Olhem bem para tais dados, tá? Que Kepler tinha nas mãos. À exceção de Mercúrio, tá? À exceção de Mercúrio, os demais planetas, Plutão também, tá? Não só Mercúrio, mas também Plutão, apresenta uma os demais planetas eles apresentam uma excentricidade bem pequena, tá? Veja só, olha a excentricidade de Vênus, 0,007. Isso é quase uma circunferência, tá? Mas não é uma circunferência, tá? Mas é quase, tá? Olha a excentricidade da Terra, 0,017, tá? Olha a excentricidade de Netuno, por exemplo, 0,009, tá certo? Então, mas mesmo Mercúrio e Plutão, tá? Apresentam excentricidades pequenas. E o que isso quer dizer? Repetindo, a trajetória dos planetas são elipses. Sim, fato. Muito excêntricas? Não. Quase circulares. Tá bom? É por isso que, em algumas vezes, na hora de fazer alguns cálculos, nós vamos até aproximar para a trajetória circular, porque no ensino médio você não vai conseguir, né, fazer determinadas avaliações matemáticas usando o conceito de elipse, tá certo? O exercício vai te falar isso. Ó, considere que a órbita é praticamente ou circular, tá bom? Então, apenas uma curiosidade sobre a primeira lei. Agora, bora lá aprender a essência da segunda lei de Kepler. Beleza, pessoal? Até aqui, bacana. Tá, ninguém... Se alguém quiser comentar alguma coisa, fica à vontade aí. Beleza, segunda lei do movimento planetário de Kepler. O que esse cara conseguiu demonstrar com dados? Bem, a segunda lei, ela diz o seguinte, que a linha traçada do Sol ao planeta, tá? A qualquer planeta, na verdade, varre áreas iguais que são proporcionais aos tempos gastos para percorrê-las, tá? Ele conclui isso. Deixa eu te mostrar isso melhor. O que seria área varrida? Veja bem, se você pegar o Sol e traçar uma linha imaginária até o planeta e contar um determinado período, essa linha vai varrer uma determinada área. O que Kepler conseguiu calcular, galera? Ele conseguiu provar matematicamente, tá, que área e tempo que o planeta passa em cada setor eram grandezas diretamente proporcionais. Então, por exemplo, o tempo que o planeta permanece nesse setor destacado aqui como 2 é proporcional a tal área, a área 2. Então, na prática, e o que você aprendeu lá na matemática? Lá do ensino fundamental ainda, que quando duas grandezas são diretamente proporcionais, a razão entre elas é uma constante, tá? Definição matemática de grandezas diretamente proporcionais, tá bom? Então, isso quer dizer que a área 1 está para o tempo ΔT1, assim como a área 2 está para o tempo ΔT2. Galera, não está claro ainda, mas essa lei tem uma consequência também imediata e muito importante, tá? A consequência imediata da segunda lei é que a velocidade orbital do planeta varia ao longo da órbita, tá? Então, se você tomar a velocidade instantânea do planeta nesse ponto, vai ser diferente da velocidade instantânea dele naquele ponto. No ponto, por exemplo, aqui como periélio, tá? Vamos enxergar por quê? Tá? E a gente vai enxergar por quê? Por que a velocidade muda a partir dessa constatação, que não é uma construção teórica, vou repetir, é uma construção baseada em dados. Então, bora lá. Galera, se área e tempo são diretamente proporcionais, o que eu posso dizer? Que quando as áreas, então, forem iguais, os tempos são iguais. Óbvio, né? Se área e tempo são diretamente proporcionais,
Para a área 1 igual à área 2, ΔT1 tem que ser igual a ΔT2, tá bom? E veja bem, agora compara as duas áreas aqui. Essas duas são bem especiais, tá? A área que pega o setor onde está o periélio e a área que pega o setor onde está o afélio. Galera, é bastante razoável contar para você que essas duas áreas são iguais. Ah, por quê, professor? Porque a altura desse setor, vou chamar isso aqui de altura, a altura desse setor é pequeno. E para compensar, né, o comprimento curvilíneo aqui vai ter que ser maior. Aqui é o contrário. Aqui a altura do setor é maior e, portanto, isso compensa o comprimento curvilíneo menor. Tá? Bastante razoável isso, certo? Tá? Bastante razoável. Então, essas duas áreas são iguais. Elas são iguais. O que isso quer dizer na prática? Tá? Que o tempo que o planeta passa aqui é o mesmo tempo que o planeta passa aqui. Os tempos são iguais. Por quê? Porque eu estou te afirmando que essas áreas são iguais. Tá? Mas isso tem uma consequência. Veja bem, o tempo é o mesmo, mas o espaço percorrido é diferente. E o que a gente sabe sobre velocidade? Tá? Como o espaço percorrido pelo planeta aqui é maior do que o espaço percorrido por ele lá no afélio, lá no setor, né, que pega o afélio, conclusão, o planeta tem que estar mais rápido nesse trecho. Tá? Como é que eu consigo cobrir um trecho maior no mesmo tempo que eu cobriria num trecho menor? Só se lá no trecho maior eu estiver mais rápido. Galera, a lei da gravitação de Newton dá uma explicação para isso aqui fantástica. Kepler não sabia da explicação. Ele só sabia, ó, é assim. Lá no periélio, o planeta está mais rápido. Lá no afélio, o planeta está mais lento. Por que, Kepler? Não sei. Não sei te explicar. Eu só sei que é assim, baseado em dados. Tá? Bacana. Então, ó, entenda e memoriza uma coisa, tá? Que a linha traçada do Sol a qual uma conclusão, né? Que a linha traçada do Sol a qualquer planeta vai descrever áreas iguais em tempos iguais. Isso aqui poderiam ser meses, tá? Meses do ano, tá? Então aqui está um mês do ano, aqui está outro mês do ano, tá? Tempos iguais, por exemplo, tá certo? Então, quando as áreas forem iguais, os tempos vão ser iguais, mas os comprimentos na órbita serão diferentes, tá? Galera, agora presta atenção para uma coisa que cai em prova, mas que não pode confundir sua cabeça. Tem uma velocidade na órbita aí chamada de velocidade setorial ou velocidade areolar. Ela é constante. Professor, mas você acabou de dizer que a velocidade muda. É, galera, a velocidade instantânea, aquela definida como espaço sobre tempo. Deixa eu até colocar isso aqui. Vamos colocar para não confundir sua mente. Então, ó, vou colocar um segundo quadrinho aqui para você lembrar aquele conceito primário nosso de definir velocidade, tá? Que não é a areolar. Então, o que você aprendeu lá na cinemática? Tá? Que a velocidade, deixa eu colocar aqui, que a velocidade, desculpa, a velocidade é ΔS por ΔT. É dessa velocidade que eu falei que ela é variável, hein? Então, vamos lá. Só colocá-la aqui. Então, ΔS. Então, olha aqui. Essa velocidade, ΔS por ΔT, essa muda no decorrer da órbita. Essa aqui muda. Essa aqui não. Ah, por quê, professor? Porque se você dobra a área, o que vai acontecer com o tempo? Dobra. Se você triplicar a área, você triplica o tempo. Se você quadruplicar a área, você vai quadruplicar o tempo. Conclusão, né, da segunda lei de Kepler. Então, a velocidade areolar, vou escrever aqui também o outro nome que ela tem, ou setorial, ou seja, a velocidade num dado setor, tá? De um setor circular ali. Essa é constante, beleza? Essa muda no decorrer da órbita, essa aqui não.
Vou repetir, porque essa aqui simplesmente mede a taxa com que a área é varrida. É isso que ela mede, tá? Então, essa é uma constante na segunda lei de Kepler. Isso cai em prova, tá? Então, mas não dá para confundir, né? Uma está medindo como é que a área muda no tempo, a outra está medindo como é que o espaço muda no decorrer do tempo. Tá bom? Bacana. Bem, agora vem a última, a terceira lei. A terceira lei, galera, ele só conseguiu elaborar 10 anos depois, tá? Então, primeiro ele apresenta a primeira e a segunda, e 10 anos depois, tá? Vivendo muito em cima disso, ele apresenta a terceira lei. Essa terceira lei a gente vai ver bastante lá na lei da gravitação de Newton, tá certo? Deixa eu ver aqui, tem pergunta. Leandro, posso associar a velocidade linear e angular? Bacana, claro que pode, tá? Isso principalmente, tá? Você vai associar no ensino médio, principalmente para o movimento de satélites, porque ele vai considerar a órbita circular no ensino médio para você, tá bom? Pode sim. Terceira lei do movimento planetário. Então, vamos lá. Bem, por um mecanismo meio que de tentativa e erro, tá? Kepler descobre que o quadrado do período de revolução, isto é, o tempo que o planeta demora para completar uma órbita em torno do Sol, tá? Então, se ele pegar esse período e elevar ao quadrado e dividir pelo raio elevado ao cubo, ele descobre, galera, que isso é uma constante para qualquer planeta, tá? Então vamos ver um pouco sobre isso. Mais ou menos ele fez assim, olha, isso aqui ele tinha, tá? Na época, por causa dos dados de Tycho Brahe, tá? O cara já sabia, em função do tempo medido em anos terrestres, o ano terrestre é 1, tá? E aí os demais planetas avaliados em função do ano terrestre, tá? Então, por exemplo, Mercúrio demora menos de um ano terrestre para dar uma volta no Sol. Vênus também. São planetas internos, né? Já Marte, que é um planeta externo, ou seja, depois da órbita da Terra, demora 1,88 anos terrestres, tá? Júpiter, 11,86 e olha Saturno, hein? Saturno demora 29,46 anos, tá? Terrestres para ele completar uma volta em torno do Sol. Tycho Brahe já tinha isso aí catalogado, tá? E não só isso. Os caras também, galera, usando muita geometria euclidiana, né? A geometria euclidiana é um absurdo. Usando as bases da geometria euclidiana, os caras também sabiam a distância, tá? Em unidade astronômica. Eu vou falar bem dessa unidade dentro dos exercícios, e ela é tomada como uma unidade astronômica é a distância da Terra ao Sol, tá? Por isso é 1 para a Terra. E os demais planetas medidos em relação a essa unidade astronômica. Veja que Mercúrio está mais perto do Sol do que a Terra, Vênus está mais perto do Sol do que a Terra, já Marte, Júpiter e Saturno estão mais distantes. E aí, Kepler descobre que se ele pegar o período do planeta, elevar ao quadrado e dividir por R3, eu vou fazer aqui, olha, ele vai descobrindo esses dados aqui, ó. 0,97 para Mercúrio, 1,03 para Vênus, 1 para a Terra, 1,01 para Marte, 1 para Júpiter e 1 para Saturno. Galera, desprezando erros experimentais, tá? Desprezando erros experimentais e de arredondamento, isso aqui é basicamente uma constante. É isso que ele descobre. Que T2 por R3 dá uma constante. Que constante é essa? Ele não sabia. A teoria da gravitação de Newton consegue calcular essa constante, tá bom? A gente vai calcular essa constante quando eu te apresentar a lei da gravitação de Newton. Mas, assim, o fantástico aqui é que ele descobre um aspecto universal. Isso não é uma característica de um dos planetas. Isso é uma característica de todos os planetas, tá? T2 por R3 é uma constante. E a consequência imediata dessa lei
é que quanto mais distante do Sol estiver o planeta, maior é o seu período, portanto, maior é o seu ano, né? Se T2 por R3 é uma constante, se você dobra, por exemplo, T ao quadrado, você tem que dobrar o raio ao cubo, tá? Por isso que se T aumenta, R aumenta, tá bom? Bacana. Bem, estas são as conclusões de Kepler, tá? Sobre o movimento planetário. Uma coisa importante a frisar aqui, duas observações. Seguinte, as leis de Kepler, galera, elas são aplicáveis também à órbita de cometas, de satélites, tá? Na verdade, elas fazem parte de uma lei universal, tá? As leis de Kepler, elas se aplicam a qualquer corpo que gira ao redor de um astro central por causa da gravidade. Então, se você tem um corpo é, orbitando outro por causa do campo gravitacional, as leis de Kepler serão válidas ali, tá bom? Isso é um aspecto universal importante, tá? Então, cuidado para você não entender que são leis aplicáveis aos planetas. Não, por exemplo, você pode aplicar as leis de Kepler para a Lua, que é um satélite da Terra, tá? Você vai aplicar leis de Kepler para os satélites da Terra, satélites artificiais que nós colocamos, por exemplo, em órbita, tá bom? Bacana. Bem, eu vou apenas aqui introduzir, tá? Aqui está a pergunta se a velocidade angular é a angular a areolar. Bem, se dá para fazer uma associação, eu teria que dar uma pesquisada se a gente consegue fazer essa associação direta, tá? Posso pesquisar e vou trazer na aula que vem. Não é muito comum, não, essa relação, tá? Mas eu posso pesquisar e te falar se existe uma maneira de correlacionar as duas, beleza, Inara? Ok, galera. Bem, então leis de Kepler foi, tá? Agora vem um exercício. Esse exercício caiu no Enem e agora vem um ponto muito importante, tá, galera? Não saia daí porque você vai aprender um negócio massa agora, tá? Então, exercício do Enem, tá? A característica que permite identificar um planeta no céu é o seu movimento relativo às estrelas fixas. Se observarmos a posição de um planeta por vários dias, verificaremos que sua posição em relação às estrelas se modifica regularmente. A figura destaca o movimento de Marte, observado em intervalos de 10 dias, registrado na Terra. Qual a causa da forma da trajetória do planeta Marte registrada na figura? Então vamos lá, vamos ver como que as leis de Kepler conseguem, né, explicar facilmente, tá, aquele movimento retrógrado observado para o planeta Marte, como a figura, né, tá te mostrando. Então a ideia é Marte, né, segue numa dada trajetória. Num dado momento da órbita, ele volta e depois retoma a sua trajetória, o sentido original da sua trajetória. Vamos ver como que as leis de Kepler conseguem, como que as leis de Kepler, em especial a segunda lei, tá? Como que a segunda lei consegue explicar esse fenômeno? Então, bora lá. Depois eu venho lendo as alternativas, tá? Eu vou te mostrar aqui, baseado no modelo de Copérnico ainda, de trajetória circular, como é que é fácil explicar, tá, o movimento retrógrado do planeta Marte. Então, já está aqui o Sol como centro do sistema, tá? A Terra, um planeta, e está orbitando o Sol assim como o planeta Marte. Mas veja pela animação, tá? A Terra tem maior velocidade. A Terra tem uma velocidade maior do que, por exemplo, o planeta Marte. E é isso que vai explicar o movimento retrógrado. Veja, num dado momento da órbita, a Terra ultrapassa o planeta Marte. Por exemplo, você andando de carro. Se tem uma árvore na sua frente, qual que é a percepção que você tem dela? Que ela está aproximando de você. E quando você passa da árvore, qual que é a percepção? A percepção é que ela se afasta. A árvore saiu do lugar que ela estava? Não. É apenas uma ideia de movimento relativo, tá? Então não tem epiciclo aqui para tentar explicar.
Aqui, olha, uma segunda animação, tá? O que se vê no céu, tá? Aqui eu estou te mostrando o que se vê no céu. E a diferença de velocidade orbital, tá? Nós já sabemos pela segunda lei de Kepler, tá? Já aprendemos pela segunda lei. Deixa eu voltar nela aqui. Deixa eu voltar aqui na segunda lei. A gente aprendeu da segunda lei que a velocidade do planeta no ponto mais próximo do Sol é maior do que a velocidade no ponto mais afastado, tá? Então você pode dizer que a velocidade é máxima no periélio e mínima no afélio, tá? Isso tem a ver com o raio orbital, né? Veja, já é uma dica. Marte está mais distante, né? Então, olha só, quanto mais próximo, uma consequência imediata da segunda lei é dizer o seguinte, galera: quanto mais próximo do Sol estiver o planeta, mais rápido ele estará. Beleza? Então, bacana. A Terra está mais próxima, tá? Mas a terceira lei de Kepler vai ajudar também a entender a ideia daquele movimento retrógrado. Então, bora lá. Então, tá aí as duas animações, tá? Já te mostrando a ideia da resposta, né? A velocidade orbital da Terra é maior que a velocidade orbital de Marte, e é simplesmente isso, uma ideia de movimento relativo. Agora, vamos provar isso, tá? Considerando que as órbitas são circulares, como eu disse, no ensino médio, a gente só vai conseguir fazer conta se a gente aproxima a órbita para uma órbita circular, tá bom? Então, bora lá. Se a órbita é circular, o que seria a velocidade? A velocidade seria 2πr sobre t, tá? A gente aprendeu isso lá no movimento circular. Seria a velocidade de órbita. E aí ela até seria constante, né? Porque o raio seria constante, tá bom? Bacana. Ótimo. Seguindo. Mas o que que diz a terceira lei? A terceira lei de Kepler diz que t² sobre r3 dá uma constante. A essência da prova, né, para te provar que a Terra tem maior velocidade orbital do que Marte, é pegar o período aqui, isolá-lo e substituí-lo aqui. E é isso que eu vou fazer. Então, R3 vai passar multiplicando, então fica T2² igual a K vezes R3. Tiro a raiz quadrada disso daqui, e aí vai ficar R raiz de KR, né, galera? Olha, aqui dentro, R3 pode ser escrito como R ao quadrado vezes R, e a raiz quadrada de R é R. Bacana. Esse é o período, tá? O período lá da terceira lei. Pego esse valor, tá? E substituo aqui. Substituindo, então, na velocidade de órbita, eu tenho 2πr sobre R sobre KR. Daí eu vou poder simplificar os dois raios aqui, tá? Numerador com denominador, e provo para você que velocidade de órbita e raio são grandezas inversamente proporcionais. Isto é, quanto mais próximo do Sol, mais rápido está o planeta, maior é a sua velocidade orbital, né? Isso nós já havíamos também tido tal ideia baseado lá na segunda lei de Kepler, né? Onde ela te apresenta que a velocidade no periélio é a máxima velocidade e a velocidade do afélio é a mínima. Beleza? Então, quanto menor o raio da órbita, maior será a velocidade orbital, tá bom? Isso aqui lá na lei da gravitação de Newton, a gente vai poder destrinchar isso aqui melhor e visualizando uma maneira, de fato, para calcular velocidades orbitais para satélites. Bacana, galera? Ok. Alguém quer perguntar alguma coisa? Beleza? Bem, então é isso, tá? O objetivo da aula de hoje era te apresentar as leis de Kepler. Na aula da semana que vem, lei de Newton da gravitação. E aqui tem muita coisa bacana para eu te contar, como, por exemplo, fenômeno das marés, tá? Como é que Newton conseguiu explicar o fenômeno das marés? Vamos entender o que é possível fazer para colocar um satélite em órbita, tá? Discutindo a velocidade orbital para satélites, tá? Então, te mostrando uma série de aspectos que são bem relevantes dentro desse contexto
da gravitação. Bacana? Mas isso aí, essa história, fica para semana que vem. Bacana? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então é isso, tá? Até a nossa próxima aula.